Boa tarde, tudo bem com vocês, amados irmãos? Deixa eu dar uma melhorada aqui, para que fique tudo certo. Esperar os irmãos indo entrando aí. Toda vez que eu venho falar das leis de Deus aqui, eu sei que isso para muitos é um tabu muito grande. Irmãos, quem for entrando aí, eu gostaria de saber se vocês estão ouvindo o meu microfone. Porque às vezes o microfone ele não entra muito bem aqui, tá? Então eu vou esperar os irmãos entrando aí. Já começou a dar aquela caidinha chata. Quem já foi entrando vai compartilhando a live aí, irmãos. E vamos que vamos. Estudo complicado, estudo difícil. Eu separei aqui alguns livros há alguns dias atrás. Estava estudando alguns preceitos da nossa Constituição brasileira para tentar chegar a um entendimento que eu acho que para muitos irmãos é um tabu falar da lei de Deus. É a mesma coisa de tacar uma pedra num cacho de abelha. Porque quando a gente fala das leis de Deus, a primeira coisa que vem na cabeça de alguns irmãos é justamente a lei de Moisés. Alguns irmãos acham que a lei de Moisés é toda lei, é um pacote inteiro de leis que foram todas abolidas na cruz de Cristo. Mas muitos cristãos hoje em dia falam justamente isso. Irmãos, eu queria levar vocês a uma reflexão sobre a queda de Lúcifer. Vamos conversar um pouquinho sobre Ezequiel 28 e Isaías 14? Vamos lá? Provavelmente, antes de ser criado o homem, a criação de Deus aqui, a Terra, né? A criação no planeta Terra, o homem e tudo que nele habita, havia um querubim, na verdade. A Bíblia nos fala em Ezequiel 28 e Isaías 14 que existia um querubim que cobria a glória de Deus e que era um querubim que se chamava portador, o que conduz a luz. E o que conduz a luz, chamado no hebraico com o nome de Lúcifer, é o que conduz, o que transporta a luz. Esse querubim que cobria a glória de Deus na frente de outro querubim, que a Bíblia não nos dá respaldo para saber quem é. Mas Lúcifer, o querubim cobridor da glória de Deus, ele pecou, transgrediu. Ele teve pecado, achou-se iniquidade, pecado dentro dele. E isso antes da criação do homem. Nós sabemos que se a gente pegar a segunda carta de João, João explica que justamente o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Que lei? É o que na segunda carta de João, um pouquinho antes do livro de Judas ali, um pouquinho antes de Apocalipse, João fala que o pecado é a transgressão da lei. Que lei? Se Lúcifer, ele transgrediu, achou-se iniquidade, iniquidade é pecado, transgressão da lei nele, que lei? Se ainda não existiam as tábuas da lei naquele tempo. Interessante, não é? E isso não aconteceu aqui. Isso aconteceu lá no mundo espiritual. Justamente foi achada iniquidade no querubim portador de luz, Lúcifer. Foi achada iniquidade, transgressão de lei nele. E por causa disso ele caiu. Ele não pôde mais estar no Monte Santo de Deus. E que transgressão que foi achada em Lúcifer? Justamente ele desejou ser mais alto que Deus. E
foi achado nele amplo comércio. Que amplo comércio? Parece que ele retia partes da adoração que era destinada a Deus, ele retia para ele. Ele transgrediu. Ele pecou. Foi iníquo. E caiu. Quando começamos ali em Gênesis, quando Caim e Abel deram das melhores de suas primícias, e que de repente a primícia de Abel agradou mais a Deus do que a de Caim, Caim ficou com um semblante caído. E Deus avisou para ele: por que você está de semblante caído? Vocês olhem lá na passagem, se eu não me engano, de Gênesis ali, Gênesis 4, 5. E Deus avisa para ele: olha, Caim, o pecado bate à sua porta. Olha Deus falando do pecado. E justamente para Caim, isso lá no comecinho da criação. E pecado é o quê? Transgressão da lei. Como explica João, o apóstolo João. Se não existia tábuas da lei no tempo de Caim, e Deus fala para ele: o pecado bate à sua porta. Basta que você não atenda à voz do pecado. Do que se Caim acabou assassinando o seu irmão. Foi o primeiro assassinato que tivemos. Ele assassinou, matou o irmão Abel por inveja. Por inveja. Transgrediu. Pecou. Nos 10 mandamentos não está: não matarás. E aí? Não existia tábuas da lei nesse tempo de Caim. Mais tarde vamos achar, em Gênesis 26, 27, vamos achar uma passagem onde Deus fala para Isaac: se tu andares nos meus preceitos, nos meus mandamentos e nas minhas leis igual o teu pai, terá bênção. Mandamentos, se você andar nos meus mandamentos, nos meus preceitos e nos meus estatutos, leis, igual o teu pai Abraão andou, te multiplicarei a descendência igual às estrelas do céu, igual a areia do mar. Mas não existia tábua da lei no tempo de Isaac. Não tinha lei naquele tempo. Pois é. Que interessante, não é? Dali 470 anos depois, é levantado Moisés. Fala, meu irmão Davi Félix. Tudo bem? Você vê como é interessante a gente falar das leis de Deus? O pessoal começou a encher aqui, o pessoal viu que era das leis de Deus. Ó. Mas é assim mesmo. É incrível. E agora, vamos falar agora de 470 anos depois de Isaac. Vem Moisés. O povo é tirado da servidão do Egito. Boa tarde, irmão Lívia. Graça e paz. Gente, já vão compartilhando essa live aí, tá? Em nome de Jesus. Já vão compartilhando aí. E vem Moisés, tirou o povo, né? Com a mão forte de Deus da escravidão do Egito. E mais tarde, 40 anos depois, o povo caminhando no deserto, Moisés é chamado no Monte Horebe. E lá em cima, Deus dá toda a advertência para ele: traz para mim 2 tábuas. Corta para mim 2 tábuas de pedra e traz para mim. E Deus, quando Moisés subiu ao Monte Horebe, com as tábuas, sem nada, as tábuas não estavam escrito nada ainda. E Deus subiu. Moisés subiu e Deus recebeu as tábuas da lei. Nada escrito ainda nas tábuas. Moisés levou, cortou 2 tábuas e levou. E Deus
caprichosamente, com o próprio dedo dele, veio e escreveu os 10 mandamentos nas 2 tábuas. Deus caprichosamente, com o seu próprio dedo, escreveu os 10 mandamentos nas 2 tábuas que Moisés levou para que Deus lavrasse com os dedos os 10 mandamentos. E Deus avisa Moisés: olha, desce, que o povo está em idolatria. O povo está adorando um bezerro de Deus. Um bezerro de ouro, na verdade, fazendo deuses para si. E Moisés desce rapidamente com as tábuas da lei na mão, e chegando lá embaixo encontra o arraial de Israel, naquele barulho, naquela festa toda. E Moisés, quando vê aquilo, ele quebra as tábuas da lei que ele trouxe lá do Monte Horebe, tábuas escritas com o dedo de Deus. Moisés intercede pelo povo, porque Deus queria destruir aquele povo idólatra, que não respeitava o não terás outros deuses diante de mim. E a tábua da lei estava quebrada, olha só que coisa. E Moisés intercede pelo povo, Deus fala: olha, vou levantar da sua descendência uma grande geração. Mas Moisés intercede pelo povo. E Deus aceita a intercessão de Moisés. E Moisés, olha que interessante, Moisés manda matar os idólatras. Uai, mas não está escrito nas tábuas da lei: não matarás? Interessante, não é? Parece que já era uma execução da lei de Deus. Quem for pego adorando outros deuses no arraial de Israel, ó, morto. Mas Deus pediu para que Moisés subisse novamente. E pediu para que o povo se santificasse e o povo ficasse entre o Monte Horebe, ali bem no pé do monte, tinha um limite ali. E Deus fala: que o povo não passe. E o povo se santificou. O povo não teve relação sexual durante aqueles dias. O povo se santificou. E daí Moisés subiu e o povo falou: fala você, Moisés, no nosso lugar. E Moisés novamente lavrou 2 pedras a pedido de Deus e levou as pedras novamente lá em cima do cume do monte Horebe, e Deus novamente com o seu próprio dedo. Porque, olha que interessante, porque Moisés já sabia o que estava escrito nas primeiras tábuas. Ele não podia simplesmente, Moisés mesmo, ter escrito. Não. Deus falou: traz as tábuas aqui que eu vou escrever os meus mandamentos. E de novo, pela segunda vez, Deus escreveu os mandamentos dele nas 2 tábuas, os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. E Moisés ficou 40 dias num livro, escrevendo tudo o que Deus começou a ditar para Moisés. Moisés, escreve. E ali, fora as tábuas da lei, as 2 tábuas, fora aquelas 2 tábuas, existia o livro da Torá, o livro das leis, onde Moisés, ele pegou a lei moral de Deus que estava nas 2 tábuas e reescreveu no livro de Moisés, e escreveu tudo o que Deus mandou ele escrever. Toda a lei de sacrifícios, as leis de ritos, que eram as leis rituais, cerimoniais, sangue, e as leis que os sacerdotes deveriam fazer todo aquele rito ali. Chamados 613 preceitos, onde entraria toda a legislação, toda a conduta moral do povo, onde o povo, uma vez que tropeçasse na legislação, nas leis de Deus, os 10 mandamentos, assim então o judiciário, que era Moisés, porque Moisés foi colocado como juiz do povo, e o judiciário iria fazer com que o executivo executasse as leis. Então, essas leis continham o quê?
se você de repente passasse um irmão para trás sobre algum negócio. Estava lá na lei. Na lei penal, o que você deveria fazer para restituir o que você tirou do teu irmão e qual era a sua penalidade. Se você matasse, tinha a penalidade. Se você burlasse qualquer uma das leis do legislativo, que foi Deus que criou, e principalmente as leis morais dele, os 10 mandamentos, então tinha o judiciário, que era Moisés, que era o juiz, e ele executava o que tinha na lei da Torá, que era as leis penais, as leis de sacrifício, de rito, e as leis cerimoniais, a aspersão de sangue e os sacerdotes. Então, Claudião, o que você está tentando dizer? Que Deus foi muito inteligente, sempre foi. E que essas leis, principalmente os 10 mandamentos, foi Deus quem criou, não foi um homem. O homem não criou a lei. Quem criou essas leis foram... Aliás, gente, a palavra da criação das leis lá no Monte Horebe é a mesma palavra que está lá atrás em Gênesis 3, quando diz, façamos o homem, Deus, Yahvé. Na verdade não está Yahvé. Na verdade lá está Elohim, que significa Deus no plural. Parece que o autor das leis é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na palavra a palavra onde dá o significativo do Senhor no Monte Horebe é justamente Elohim, não Yahvé, que é um Deus único, mas Elohim, estavam os 3 criadores da lei lá. Jesus também foi o autor da lei. O Espírito Santo de Deus também foi o autor da lei. A palavra está Elohim. Deus no plural. Não deuses. Deus no plural. E Deus, então, criou os 10 mandamentos e criou o legislador. Ele é o legislador. Deus criou as leis. Ele é o legislador. As leis de Deus, elas legislam. Como é que é o nome da palavra? Legislam o caráter, a moral de Deus. Essas leis que Deus criou faz parte do caráter de nosso Pai. Ela iria legislar. E o judiciário, quem seria o juiz? Seria Moisés. E depois os sucessores de Moisés, como Josué, como tivemos os juízes, enfim. E o executivo era justamente as leis penais. As leis que indicavam os sacrifícios, os ritos, os cerimoniais e os sacerdotais. E aí eu faço a seguinte pergunta. Essas leis, as penais, já o nome já diz tudo. Olha, gente, para vocês terem noção do que eu estou falando, eu estava lendo três livros. O primeiro é esse aqui, ó. Curso de Direito Civil. Eu estava lendo esse livro. Eu estava lendo esse também. Curso de Direito Civil. E eu estava lendo este aqui, para me entender mais, sobre o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Código Civil Brasileiro. Está separadinho aqui. Estou estudando, né? Para mim tentar entender como funcionava as leis de Deus. E eu descobri, lendo esses livros, que quando você abre o Código Civil, você abre aqui o Código Civil Brasileiro, cada item desse tem como funciona a lei que é, qual é o legislativo, e qual é o penal. Uma vez que você faz tal coisa, qual que é a pena? Os juízes vão julgar. Então, olha que interessante. Lendo o Código Penal brasileiro, o Código Civil brasileiro, e lendo a história de Israel e alguns outros livros aqui, muitos países do mundo se baseiam justamente, vocês vão achar incrível,
justamente na lei de Moisés. Os 613 preceitos. Ele tem um legislador, esses preceitos. A lei moral de Deus é o legislador. Moisés, naquela época, ele era o juiz e aplicava o executivo, as penais. E olha que interessante, essas penais, elas indicavam, elas davam referência a um único e perfeito sacrifício. Cordeiro Santo de Deus. Quando Jesus veio, ele estava debaixo do legislador que ele mesmo tinha criado lá no Horebe, que lavrou as tábuas da lei. Na verdade, as leis de Deus, os 10 mandamentos, elas vêm na eternidade. Como conversamos sobre a queda de Lúcifer, conversamos sobre Caim, conversamos sobre Abraão e outros homens justos que seguiam a lei antes das tábuas. A lei moral de Deus. E as leis de rito, sangue, o cerimonial, sacerdotal, elas eram os 613 preceitos que indicavam justamente o sacrifício do cordeiro. Exato, meus irmãos. A Torá indicava. Aí muita gente vai falar assim, mas as leis de Deus estão lá na Torá. Não tem uma divisão, a Bíblia não dá uma divisão. Irmãos, a divisão foi feita quando o legislador foi colocado em separado, em tábuas. Não foi junto com a Torá. A legislação dos 10 mandamentos das tábuas, ela foi copiada para o livro da lei. De tanto que os livros, o livro da lei, ela ficava num lugar separado das tábuas da lei. As tábuas da lei eram guardadas dentro da Arca da Aliança. E o livro da lei ficava ao lado da arca, não dentro da arca. Até o lugar era separado. O legislativo ficava dentro da arca e o executivo ficava fora, no livro da Torá. Até nisso, Deus foi extremamente zeloso, porque ele não fez mistura. A mistura está na cabeça de quem vai lá em Levítico e Deuteronômio e começa a misturar. Mal eles sabem que o que tem dentro da arca é o legislativo, separado. E o que foi copiado no livro da Torá de Moisés foi justamente o que estava dentro da arca. Moisés replicou. Porque era a moral, era a lei moral. E a lei moral, uma vez que ela não fosse executada, qualquer um que transgredisse a lei moral de Deus, tinha a penal, a executiva, os 613 preceitos, que indicavam o sacrifício do Cordeiro Santo. Aí veio Jesus Cristo. Daqui a pouquinho nós vamos chegar na lógica. Aí veio Jesus Cristo. Já que a lei executiva, os 613 preceitos da lei, era a lei penal, Jesus pagou o que naquela cruz? As transgressões nossas da lei. E qual que era a penal? Os 613 preceitos? Mas espera aí, Claudiano, então Jesus pagou a penal. Sim, Jesus pagou as transgressões do legislativo, das tábuas da lei. Jesus pagou na cruz por mim, por você e pela humanidade toda. Então ele pagou o penal. Aí vão vir irmãos aqui de novo falar assim, não, mas está tudo junto. Não, não está tudo junto. Nunca teve. Porque as leis moral de Deus, ela transcendeu do mundo espiritual, onde Lúcifer não respeitou a lei moral de Deus e caiu. Ele sentiu inveja de Deus. Caiu. E Caim, antes que existisse as tábuas da lei, Deus falou para ele, o pecado bate na tua porta. Cabe a você resistir. Abraão, antes das tábuas da lei, seguiu os estatutos, os preceitos e os mandamentos de Deus. A lei moral. Nosso pai tem uma lei moral. E quando chegou lá no cume do monte, quando Moisés levou as tábuas da lei, vocês acham que Deus inventou as leis naquela hora? As leis morais? Os 10 mandamentos foram inventados na hora?
Você acha que Deus tirou aquilo na hora? Amados, de Gênesis a Apocalipse, os 10 mandamentos estão estampados. Quando Jesus foi para aquela cruz pagar o penal, o executivo, que ele foi lá e se sacrificou por mim, por você e pela raça humana inteira, pagar o penal, eram os 613 preceitos. O homem, desde a criação, lá de Gênesis até Apocalipse, nós descobrimos um homem arrogante. Um homem que adora pegar justamente o que Deus criou e fez e é perfeito, porque se Deus criou é perfeito. E principalmente a lei, porque Deus não deixou Moisés escrever os 10 mandamentos, ele escreveu com o próprio dedo. Deus escreveu os 10 mandamentos, ele não deixou Moisés botar a mão para escrever. Porque Deus já sabia até onde vai a cabeça humana em desobediência. Ou vocês estão achando que as leis de Deus, ele iria deixar a respaldo do homem? Ele iria deixar o homem colocar a mão lá? As leis de Deus, os 10 mandamentos, tinham que ser perfeitos. Tinha que ter harmonia. Para que o legislador tinha que ter harmonia, porque a penal, os 613 preceitos, eles teriam que ser obedecidos. Uma vez que você transgrediu as leis de Deus, tinha o penal. É ali que te dava a pena. Se você passasse um irmão no negócio para trás, se você, de repente você matavam de repente um cordeiro de um outro irmão, ou se você roubasse alguma coisa de propriedade, ou se você fazesse enganasse o irmão, os preceitos, os 613 preceitos estavam lá. Tinha que ser o penal. E tinha que ser cumprida a pena. Quando o irmão pegava, adulterava, qual que era a pena do adultério? Apedrejamento até a morte. E quem dava a execução? A lei penal. Porque ele transgrediu. Não adulterarás. Então, na lei penal estava que o que a lei penal fazia executasse? Qual que era a execução da lei penal? Para quem era pego em adultério? Apedrejado até a morte. Então, quando Jesus foi lá para aquela cruz, ele pagou o penal por mim, por você e por todo mundo. Quando a gente vai chegando nas cartas paulinas, é interessante quando Paulo se refere à lei de Moisés, a Torá, e quando ele se refere às leis de Deus. Quer ver uma coisa interessante? Quando Paulo fala que se nós voltarmos a obedecer à lei, estamos debaixo de maldição. Que lei? Que lei, meu irmão? Se a gente voltar a obedecer, estamos debaixo de maldição. O legislador ou o executivo? Jesus foi para a cruz obedecer e pagar o penal no nosso lugar, porque o executivo apontava isso para ele. Ele foi lá e cumpriu qual lei? 613 preceitos? Por um acaso os 10 mandamentos estavam juntos? Ou os 10 mandamentos estavam na arca? Jesus não foi lá, cumpriu o penal. O executivo não mandava ter um sacrifício. Jesus não foi lá, o único que conseguiu cumprir toda a lei, os 613 preceitos e mais os 10 mandamentos. Era sangue inocente. Foi lá para a cruz pagar o executivo o penal no teu lugar e no meu lugar. Mais tarde Paulo fala assim, quem está debaixo de lei está debaixo de maldição. Que lei? O executivo ou o legislativo? A lei moral de Deus ou os 613 preceitos que era o penal, o executivo? Era aquele que apontava para que a sua transgressão tivesse uma pena. Jesus esteve na cruz para pagar o penal no seu lugar e no meu lugar. O legislador apontava, os 10 mandamentos apontavam qual era a sua culpa. E daí, Jesus foi lá pagar, no meu e no seu lugar, o penal, o executivo, que era a Torá, os 613 preceitos, toda aquela lei de ritos,
aquelas leis cerimoniais, aquelas leis de sangue, aquelas leis sacerdotais, tudo isso, tudo isso, Jesus pagou na cruz. E quando Paulo fala que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição, é sobre a Torá que ele está dizendo, ele não está dizendo do legislador. Outra parte, Paulo fala assim, anularemos, pois, a fé por causa da lei? Não! Antes confirmamos a lei. Que lei que ele está confirmando, cara pálida? Se não for o legislador, as leis que transcendem o mundo espiritual para o mundo real, para o mundo material, as leis que Satanás, que Lúcifer, ele achou iniquidade dentro dele e caiu por causa disso. As leis, a lei que Caim, tendo inveja do seu irmão, foi e matou o seu próprio irmão. A lei que Abraão seguiu, preceitos e leis e mandamentos de Deus. Abraão não estava debaixo do executivo, porque o executivo ainda não existia. Mas porque ele amava a Deus, ele seguiu por natureza os preceitos, leis e mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos. É isso aí. Aí vem irmãos, gente, com a maior ignorância do mundo, falar assim, não tem divisão. Como não tem divisão, cara pálida? Aonde está o legislador guardado? O legislador não foi guardado dentro da arca, em 2 tábuas. E Moisés copiou o que estava escrito nas tábuas da lei e colocou ela como legislador no livro da Torá. Como não tem diferença, cara pálida? Um é o legislador e o outro é o executivo, e no meio temos Moisés como judiciário. Enquanto, irmãos, na oração, ardilosamente Satanás sabe disso, ele vem colocando na história da humanidade que as leis de Deus estão abolidas na cruz. Que leis de Deus, irmãos? Como pode o legislador que faz essa... Como pode, meus irmãos? O legislador que faz as leis, que legisla as leis na eternidade, agora está abolido. Eu estou falando dos 10 mandamentos. Aí a Torá, tem que obedecer a Torá. A Torá era o penal. Era o penal, e o penal quem pagou na cruz foi Cristo. Sobrou os 10 mandamentos. Agora eu pergunto, Cristo aboliu os 10 mandamentos? Ou antes? Ele chamou a responsabilidade dos 10 mandamentos porque ele também era o legislador. Ele é o criador das leis também, junto com Deus. Ele sabia muito bem do que estava falando. Então ele achou melhor fazer assim, olha gente, para não ficar uma coisa tão comprida para vocês entenderem, então vamos entender a lei, eu vou resumir aqui a lei para vocês. Para não ficar tão comprido na cabecinha de vocês, eu vou resumir. Olha o que Jesus faz. Jesus então resume. Se você amar a Deus, você não vai fazer isso, isso e isso. Se você amar o teu irmão, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. E daí, logo em seguida, ele dá assim, ainda fala assim, em cima dos 10, resumido em 2, resumido, não abolido, ele fala assim, novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Amado irmão Queiroz, graça e paz, querido irmão, shalom. Então, veja que interessante, enquanto o ser humano não aprender que as leis de Deus são realmente divididas, tem a lei moral de Deus, que essa jamais, gente, essa vem transcendendo o mundo espiritual para o mundo carnal. Se Lúcifer pecou lá em cima, que lei tem lá em cima? Quando Caim pecou contra o seu irmão e sentiu inveja do irmão e matou o seu irmão, não matarás. E Deus fala, Caim, o pecado bate a sua porta, basta você resistir. Mas ele não resistiu, foi e matou o irmão. Não matarás. Lúcifer foi lá e sentiu inveja de Deus. Ele adorou a si mesmo. E não adorou a Deus, não amou a Deus de todo o conhecimento, de toda a alma dele, de todo o coração dele. Amados irmãos, os 10 mandamentos estão de Gênesis e Apocalipse, aflorados a todo momento.
Agora, cabe a nós entender que mandamento... Gente, que leis que foram para a cruz? Não foi a penal. Não foi a penal que Jesus foi lá na cruz. E a penal é o executivo. Não temos o legislativo, que são os 10 mandamentos. Não temos o judiciário, que eram os juízes, Moisés e os juízes. Não temos o executivo, que o executivo mandava que fosse aplicada a lei penal. Jesus foi lá na cruz, meu querido, para justamente pagar a pena que era sua e que era minha. Mas não, o homem, desde quando pisou aqui na terra, ele sempre foi orgulhoso, ele sempre tentou dar aquele jeitinho dele, para que as coisas de Deus sempre fossem anuladas. O legislador, os 10 mandamentos, foi Deus que escreveu com o próprio dedo. Moisés, quando subiu a segunda vez, levar as tábuas lá, ele poderia muito bem ter sentado, porque ele já sabia o que dizia as primeiras tábuas quebradas. Mas Deus não o permitiu. Deus falou, eu vou escrever a minha lei aí, nessas 2 tábuas. E essas tábuas você vai guardar na Arca da Aliança. Quando você começar a escrever a Torá, você replica o legislativo aí. E depois eu vou falar, eu vou ditar para você qual será os penais, o executivo, a Torá. Para você que acha que não tem divisão, igual eu tô cansado de ouvir debates sobre as leis de Deus e a lei da Torá, que Deus ditou todo o código penal para Israel, para Moisés, e Moisés escreveu. Mas quem escreveu nas tábuas da lei foi Deus. E as tábuas da lei foram guardadas separado do livro da Torá. As tábuas da lei eram guardadas dentro da arca, separado, como legislativo. Judiciário, Moisés. Executivo, a Torá. Os 613 preceitos, que é o Código Penal, onde marcava como você deveria pagar essa pena. E essa pena foi paga na cruz, lá por Jesus Cristo. Não é difícil entender não, irmãos. É que o homem adora desfazer o que Deus faz. Deus escreveu nas tábuas da lei, ele foi santo, ele é santo e sempre será santo. E as tábuas da lei foram escritas com o dedo de Deus. O homem não deu pitaco lá. O homem não foi lá dar pitaco nas leis de Deus. Os 10 mandamentos. A lei moral, que contém o moral do nosso Pai nessas leis. Elas são eternas. E não é porque teve concílios em Roma, depois do ano 3º e 4º da igreja, com a morte dos patriarcas da igreja, Constantino deitou e rolou, e depois disso teve vários concílios onde eles queriam anular os 10 mandamentos, mas nunca conseguiram. Quebraram o sábado. Conseguiram numa canetada descarada quebrar o sábado. Mudar o sábado para o domingo. Mas se você pegar na lei de Deus, o sábado é inquebrável. Você é legalista, Claudiano. Como assim eu sou legalista? Não, eu não sou legalista, eu não sou bobo. Eu não sou bobo de achar que o homem tem esse direito de olhar para Deus e falar assim, eu vou mudar tuas leis, tá? Os 10 mandamentos eu vou mudar aqui. E olha como é satânico o troço. O troço é tão satânico. O troço é tão bem bolado por Satanás. Que Satanás fez? Gente, quando povos pagãos que arrodeavam o arraial de Israel, porque queriam invadir Israel, esses povos que não seguiam as leis de Deus, os preceitos de Deus, eram destruídos. Israel, quando deixava de ser Israel e seguia as leis de Deus, Deus entregava eles na mão dos inimigos. E aí? O que Deus cria, então, o homem quer ter o direito de ir lá e colocar um pitacão. É muito claro, irmãos, que os 10 mandamentos são os mandamentos eternos. Se você não mata o teu irmão, se você não adultera, se você não tem inveja, não cobiça as coisas do teu irmão, óbvio que você está cumprindo os 10 mandamentos de Deus. Se você ama o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, você não terá outros deuses diante de ti.
Você não vai quebrar o sábado dele, que é dele. Você vai honrar teu pai e tua mãe se você ama a Deus. E se você ama o teu irmão, você não adulterarás. Por isso que Jesus achou melhor, para ficar mais fácil, Jesus resumiu. Ama teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ama o teu próximo como a você mesmo. Jesus nunca aboliu os 10 mandamentos. Os apóstolos nunca aboliram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a palavra resumo não é abolir. Procura lá no seu dicionário se resumo tem alguma coisa com abolir. Resumo. Ele resumiu, ele enxugou em 2 porque vale pelos 10. Ele enxugou os 10 e colocou os 2, porque os 2 valem pelos 10. Mas Satanás não está satisfeito. Aonde Satanás toca na cabeça dos cristãos hoje em dia? As leis de Deus foram abolidas. Porque é uma coisa tão, mas tão óbvia porque Satanás faz isso. Uma vez que ele consegue tirar da cabeça do cristão que as leis de Deus, os 10 mandamentos não existem, estão abolidos, então não existe pecado. Se ele consegue colocar na tua cabeça, cristão, que as leis de Deus, os 10 mandamentos foram abolidos, e a transgressão da lei é pecado, então não existe pecado. E se não existe pecado, não tem pena. Então Jesus não foi. Então Jesus não foi para a cruz. E uma vez que Jesus não foi para a cruz, então, e aí? Tem graça? A graça é aplicada aí? A graça de Jesus Cristo, ela vem para cobrir os teus pecados. E pecados é transgressão do quê? Do legislador. Das leis de Deus. Somos justificados por causa da lei? Não. Mas a lei avisa onde a gente está errando. Você está matando? Você está adulterando? Você está tendo outros deuses? Você não está guardando sábado não, querido? Você não está honrando pai e mãe? Transgressão. E se é transgressão, é pecado. E a graça de Jesus Cristo só funciona quando você peca. E você se arrepende, lógico. Mas a graça ela é acionada uma vez que a transgressão das leis funciona. Senão, como é que a graça é acionada? Amados irmãos, aí Satanás vem e põe na cabeça de agora dos cristãos a terem ódio dos mandamentos de Deus. Ó, o Queiroz colocou, o meu irmão Lívia colocou aqui. Os 10 mandamentos não invalidam a graça. Mas a graça só existe uma vez que você tenha pecado. E pecado é transgressão da lei. E se não existir a transgressão da lei e não existir pecado, como é que a graça vai existir? É tão óbvio. E o irmão Queiroz coloca aqui, João 14, 15 e 19, diz assim, quem ama, guarda meus mandamentos, as leis. Exato. Vamos encontrar passagens parecidas. Procura aí a Queiroz para mim e põe aqui. Procura lá em Apocalipse 12, os remanescentes que guardaram os mandamentos de Deus e retiveram a fé em Jesus Cristo. E também em Apocalipse 14. Procura lá, depois você põe aqui para nós aqui, Queiroz. Amados, Satanás tem planos. E ele sabe que ele iria abalar os cristãos quando ele conseguisse colocar no coração dos cristãos que as leis de Deus, o legislativo, fosse abolido. Eu ouço isso direto em redes sociais. E tem cristão que fala, estamos debaixo da graça. Estamos debaixo da graça. A graça, ela só é válida e tem sentido com a morte de Jesus Cristo na cruz. A graça,
ela só é ativada para a tua vida quando você transgride as leis de Deus, que é pecado. O pecado é transgressão da lei. E se tirar os mandamentos? Existe pecado? E se não existe pecado, existe graça? Satanás soube mexer na peça certa. Muitos cristãos estão simplesmente batendo no peito e vivo debaixo da graça. Eu não preciso das leis, eu estou na graça. Só que você não sabe o que você está falando. Porque é através da transgressão da lei que você peca. E se é através da transgressão da lei que você peca, então a graça vem. E ela realmente te cura desse pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E você só tem vida em Jesus Cristo pela graça. Mas o que faz você chegar na frente de Jesus para que ele manifeste a graça dele é o teu pecado. Pecado é transgressão da lei. A lei foi abolida? Tem certeza? Você quer mesmo partir para esse lado? Então você está anulando o sacrifício de Cristo. Apocalipse 14:12. Aqui está a aparência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Perfeito, Queiroz. Está em Apocalipse. Que mandamentos? O penal, que é o executivo, que é os 613 preceitos da lei de Moisés, foi embora com Cristo na cruz. Que mandamentos sobraram? Para que os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que aqui está a aparência dos santos, como dizem em Apocalipse. Aqui estão os que guardam os mandamentos. Que mandamentos? Que mandamentos que sobrou? Se os 613 preceitos da lei de Moisés foram embora para a cruz, sobrou o legislador, as leis de Deus, do caráter e das leis morais de Deus. Esse, meus queridos irmãos, existe na eternidade. Ser humano nenhum tem a capacidade e a autoridade de anular qualquer mandamento moral de Deus, os 10 mandamentos. Ah, mas Jesus resumiu. Tá, a palavra resumir é a mesma coisa que abolir? Ah, mas agora o mandamento maior é o amor. Concordo. E você cumpre esse mandamento? Você ama teu irmão como o mandamento pede? Você ama nada. Então, se você não cumpre esse mandamento, você está transgredindo os 10. Porque você não ama teu irmão como o mandamento manda. E nem eu também. Você ama. Agora o maior mandamento, estamos debaixo do maior mandamento, o amor. E você está cumprindo isso, querido? Então saiba, se não está cumprindo o mandamento do amor, você está deixando os 10 de lado. Aí então, se você está deixando os 10, aí a graça vem. O maior mandamento que Jesus deixou é o amor. Você cumpre isso, queridão? Você ama teu irmão como Jesus mandou? Então você está falhando nos 10 mandamentos de Deus. Paulo fala, correr atrás do maior dom, o dom do amor. Sabe por quê? Porque quando você descobrir e aprender a amar teu irmão como o mandamento manda, você está cumprindo os 10. Mas você ama teu irmão do jeito que o mandamento manda? Não, né? Então você está descumprindo os 10 mandamentos. Está transgredindo. E a transgressão dos mandamentos, inclusive do amor maior, é pecado. Pecado gera morte. E encontramos vida em abundância na misericórdia e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Queiroz colocou aqui, ó. Quem ama, guarda. Quem guarda, consegue amar. Simples assim. Bem isso. E não me venha colocar aqui agora, o maior mandamento, os irmãos aí do oba-oba aí, né? O maior mandamento agora é o amor. Eu concordo. E você tá amando teu irmão como o mandamento manda? Pra você tá batendo aí no peito. Maior mandamento é o amor, tá? Você tá amando teu irmão como o mandamento manda?
Não, né? Nem eu. Então, estamos descumprindo os 10. E uma vez que a gente não consegue obedecer os 10, estamos em transgressão, em pecado. E o salário do pecado é a morte. E para a gente ter vida agora, pela graça em Jesus Cristo, Ele nos dá vida, vida em abundância. Mas sem a transgressão da lei, a graça não existe, tá? Só para você saber. Porque se você tirar os mandamentos, inclusive esse que você vive batendo no peito, felizinho da vida. Ai, mas o maior mandamento é o amor. Você não cumpre. Então é transgressão. Então você precisa ir lá arrependido, porque você transgrediu os mandamentos, inclusive o mandamento do amor, né? E uma vez que você transgride o mandamento do amor, transgride o 10, aí você vai lá correndo para Jesus, né? Mas você precisa da graça de Deus. Por quê? Porque você descumpriu os 10 mandamentos e um mandamento maior, que se você aplicar o mandamento maior, você consegue aplicar todos os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos. Você, cristão, eu vou usar até aqui o jargão do irmão Laerte. Ei, cristão! Quem é que te ensinou que os 10 mandamentos foram abolidos? Ei, cristão, sabe quem te ensinou isso? Satanás. Porque através de ele conseguir anular os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, ele consegue anular a graça de Cristo. Graça essa que ele conquistou na cruz, pagando o preço penal dos 603 preceitos no seu lugar e no meu. Tá aqui o Davi Pereira, vamos amar nosso próximo? Exato, vamos amar nosso próximo, porque amando o nosso próximo, como Jesus ordena, estamos cumprindo a lei, os 10 mandamentos. Agora, será que vamos conseguir amar o irmão como Jesus nos manda? Aquele que ama a Deus de toda a tua alma, de todo o seu conhecimento e de todo o seu coração, ama os primeiros 5 mandamentos. Aquele que ama o próximo como a si mesmo, consegue cumprir os mais outros 5, juntando dão 10. E novo mandamento vos dou, diz Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que amai-vos uns aos outros como eu vos amo e amei. Mandamento maior. Mas Cristo não está colocando assim, estou abolindo os 10 mandamentos. Ei, cristão! Ei, cristão! Pare com essa história de anular os 10 mandamentos de Deus. Pare com essa história de abolir os 10 mandamentos. Isso é coisa satânica. Estamos aprendendo aqui, justamente, o que é o legislativo, o que é o judiciário e o que é o executivo. O executivo são as penais. Esses são os 613 preceitos que foram para aquela cruz de Cristo. Agora as cartas de Paulo faz sentido. Porque se nós resgatarmos esses 613 preceitos da lei de Moisés, estamos debaixo de maldição, porque Cristo quebrou esses preceitos, essa penalidade no nosso lugar, lá na cruz. Sobrou quem nessa história? O judiciário e o legislativo? O judiciário é o Espírito Santo, ele é nosso juiz. Agora temos o legislativo que sobrou. Ele aponta para os nossos defeitos, ele aponta para os nossos pecados. Se nós não tivermos pecados, como é que Jesus ativa a graça dele? Amados irmãos, não caia, irmãos, não caia nessa tremenda ignorância de falar com a boca cheia. Os 10 mandamentos de Deus não têm separação e foram para a cruz e foi abolido. Você simplesmente não sabe o que você está falando. E se você pensa que é uma salada, desde de Gênesis até Números, você está enganado. É mais organizado do que você pensa. É tão organizado que mais de 30 países no mundo fazem
Código Civil baseado nas leis de Deus. Se você não sabia, você que estuda direito acho que sabe, mas você que não estuda direito, fique sabendo que muitos magistrados no mundo todo usam as leis de Deus para fazer os seus julgamentos. Você não sabia? Fique sabendo. Quem estudou direito sabe do que eu estou falando. Deixa eu ler aqui os comentários aqui. Mas aí o Davi está colocando. É difícil, é difícil. Fácil não. É por isso que a graça tem que vir nos buscar mesmo. Porque nós não conseguimos, não. Mas é aí que sabemos quem é cristão. Sim. Tudo começa, o irmão Lívia aqui colocou, tudo começa com a disponibilidade. Se você nem se dispõe, como vai amar? Verdade, irmã. Davi colocou que Cristo nos amou primeiro. Tem o Davi Christian e tem o Davi Félix. Os dois estão aqui hoje. Então, amados irmãos, vamos resumir um pouquinho do que a gente conversou aqui? As leis de Deus foram aplicadas na queda de Lúcifer. Tem lei lá no mundo espiritual. Pensa que é bagunçado. A lei de Deus foi aplicada em Caim. A lei de... Vamos lá. Vamos pegar certinho. A lei de Deus foi aplicada na queda de Lúcifer porque Lúcifer sentiu inveja e queria que ele fosse maior que Deus. Não terá outros deuses diante de si, não cobiçarás. Vamos cair agora aqui para a terra, antes das tábuas da lei, antes do legislativo. Vamos lá. Caim sentiu inveja de seu irmão e cometeu o primeiro homicídio. Não matarás, certo? E depois temos Abraão seguindo o exemplo, quando Deus conversa com Isaac e fala... Se você seguires os preceitos da lei de Deus, os preceitos, os mandamentos e as leis de Yahvé, eu também colocarei a sua descendência como maior que as estrelas do céu, como muito mais numerosas que, que os grãos de areias do mar. E depois vemos Moisés vindo, recebendo a primeira vez as tábuas da lei. Ele acha o povo em idolatria, quebra as primeiras tábuas. Depois ele intercede pelo povo. Depois ele mata os idólatras. Depois Deus pede para que o povo se santifique, para que Moisés suba, leve consigo mais 2 tábuas para que Deus coloque de novo com seu próprio punho, com seu próprio dedo, as leis, o legislativo. Depois temos Moisés sendo judiciário, juiz, e depois as pessoas que entraram no lugar de Moisés sendo também juízes. E temos o executivo, que são 613 preceitos que faziam todo o código penal, na verdade. E que Cristo cumpriu todo o código penal na cruz. O judiciário é o Espírito Santo e agora temos o legislador, que é os 10 mandamentos, que nunca foi abolido e nunca, jamais será. Mandamentos que contêm o caráter do Pai, escrito com o dedo do Pai. Quem é um homem que pode tirar isso? Jesus não se atreveu a fazer isso. Amados, compartilhe essa live em nome de Jesus. Amem o legislador, os 10 mandamentos. Amem. Porque o legislador, os 10 mandamentos, as leis morais de Deus, é o que nos dá a placa de advertência. Não passe daqui. Se você passar daqui, você morre. Porque o salário do pecado, da transgressão da lei, é a morte. Mas sabemos nós que nós somos falhos, seres humanos falhos, e que vamos, infelizmente, entrar na morte. Aí nós temos vida em abundância a partir do momento que nós se arrependemos dos nossos pecados e colocarmos em prática o arrependimento, a graça de Deus vem e nos cura e nos dá vida em abundância e vida em abundância. Mas amem os 10 mandamentos de Deus, porque faz parte do caráter do nosso Criador. E vem transcendendo o mundo espiritual para o mundo material e que vem pela eternidade e sempre será o caráter do nosso Pai. Nada disso, nada do que o homem fazer vai mudar isso. Quem quer mudar isso é Satanás. Nós vamos dar ouvido a ele? Creio que não, né? Amados,
Eu acho que eu trouxe o que eu precisava trazer, né? Compartilha essa live. Discuta isso entre irmãos. Estudem as leis, tanto o legislativo, os 10 mandamentos, como também o executivo, as leis penais. Vale a pena estudar para a gente saber separar. Ok? Romanos 7,7. Exatamente, irmão Queiroz. Amém, amados? Foi bom aqui, ó. A live de hoje não deu muita gente, acho que de dia de semana, né? No sábado deu mais. Mas eu conto com vocês para que vocês compartilharem e levarem essa live para frente. E que vocês discutam. Abram a live, discutam com o irmão. Vejam, abram a Bíblia. Abram um código civil brasileiro, para quem tem. Pesquisem na internet. Vale a pena, irmãos. Vale a pena estudar esse assunto. Vale a pena. Para que não caiamos no erro de fazer igual outros que se dizem cristão, ficar batendo no peito e dizer assim: as leis de Deus foram abolidas. O maior mandamento agora que temos que seguir é o amor. Mas você segue esse amor? Se você não segue, não adianta nem você falar isso. Então, irmãos, para que a gente não caia nesses ledos enganos e principalmente no laço do diabo. O diabo ele sempre quis anular o sacrifício de Cristo. Preste atenção, irmãos. Um belo exemplo. A irmã Lívia colocando um belo exemplo. O pecado é dito como tudo que te afasta de Deus. Exato. Porque você transgride a lei de Deus, destituído você está da salvação. Uma vez que você transgride a lei, o salário do pecado é a morte. E a morte a gente sabe que nos separa de Deus. A morte espiritual por causa do pecado. Mas, na verdade, ela é a transgressão da lei. Por que ensinam dessa forma? Pois é. Por que ensinam a invalidar as leis de Deus, os 10 mandamentos? É satânico. É satânico. Eles vão vir com os argumentos. Não, nós estamos debaixo da graça. Ótimo, eu sei disso. Mas eu quero saber quando a graça é ativada. O que ativa? Irmãos, a pergunta-chave é: o que ativa a graça? Quando é que você necessita da graça? Quando acha dentro de você pecado, e o pecado é a transgressão da lei, como diz 2 João, se eu não me engano ali no versículo, no capítulo 3 de 2 João ali. A transgressão da lei é pecado. O pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. O que ativa a graça de Deus? O que ativa a graça diante a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, diante da misericórdia? O que ativa? É o teu pecado, não é? Uma vez que você transgrediu, você está perdido. Então você só é salvo pela misericórdia. A graça. Mas a graça existe porque Jesus cumpriu todo o penal no teu lugar. E agora tá tudo paguinho, né? Tá tudo paguinho. Só que você transgride. Você não tem que pedir misericórdia, não tem que pedir perdão, não. Porque você peca a todo momento. A graça só é ativada quando você peca. Pensa nisso. Pensa nisso. Ok, amados irmãos? Bom, vou ficando por aqui. Eu espero que tenha sido edificante a live. E pode ter certeza, irmãos, quando vocês se posicionarem a favor dos 10 mandamentos, eu só vou deixar aqui um conselho para vocês. Quando você começar a proteger os 10 mandamentos, perceba que em sua volta vai ter muitos irmãos que dizem ser irmãos agora. Mas quando você se posicionar a favor dos 10 mandamentos, o que vai ter de gente que vai te crucificar, vai te chamar de legalista, vai falar que você é um judaizante, vai falar que você é sabadista. Gente, o que vai ter de gente que vai se levantar contra você é incrível. Por isso que eu falo, é satânico. É satânico. Proteja as leis de Deus e você vai saber o que eu estou falando. Irmãos, não deixe Satanás tocar no teu coração. Ok? Irmãos, graça e paz, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui comigo. Eu precisava fazer essa live, diante do final de semana foi muito
concorrido esse assunto, foi muito falado, foi muito debatido. Ontem eu tive um debate muito grande, eu com outro irmão aí, sobre a questão do pecado, as transgressões da lei. O irmão não aguentou, me ofendeu, não aguentou debater, me ofendeu muito. E ofendeu Ulisses também. Enfim, é você se posicionar a favor das leis de Deus e você é perseguido imensamente. Quer ser perseguido? Proteja as leis de Deus. Aí você vai ver. As leis de Deus, 10 mandamentos, tá? Não vai lá proteger Torá e lei de Moisés, isso e aquilo. Que a penal, a executiva, foi para Cristo, foi para a cruz de Cristo junto com Cristo, tá? Ele cumpriu a penal no nosso lugar. Ok? Os 613 preceitos da lei de Moisés acabou, gente. Ficou o legislador. Os 10 mandamentos. Ah, mas não tem diferença. Ah, como que não tem? Ah, por favor, né, gente? Ok? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite com todos. Que a comunhão do Espírito Santo e as leis de Deus sejam convosco para toda a eternidade, agora e para sempre. Amém, amados? Graça e paz. E que o Senhor abençoe imensamente a todos. Amém? Tamo junto.